Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus anuncia o reino que cura e liberta, mas precisa de discípulos missionários, intercessores, ocupados até céus novos e uma terra nova. Irmãos e irmãs, no mundo futuro, em céus novos e uma terra nova, quando o reino do céu chegar na plenitude, então não haverá mais a doença, o pecado, a tentação, tudo isso vai ter passado. Mas no tempo presente, que nós vivemos, no nosso comum do dia a dia, nós nos deparamos com esses desafios. E o que fizeram os apóstolos? Diz o Evangelho, que quando saíram da sinagoga, Tiago e João foram para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo, vamos repetir, e eles logo contaram a Jesus. Diante das fragilidades humanas, das diversas possibilidades, até de doenças que temos ao longo da nossa vida, quando nos deparamos assim, ou com alguém passando por um desafio assim, fazer como os apóstolos. Logo contaram a Jesus. É esse papel de intercessores que vai também nos ajudar a contribuir para uma globalização da compaixão. Papa Francisco tem denunciado a globalização da indiferença. E todos nós corremos esse risco. Diante de alguém que sofre. Eu também já sofri. Eu já sofri até coisas piores. Não, isso daí passa. Não é essa a atitude dos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Diante de qualquer fragilidade, de qualquer enfermidade, acionarmos em nós esse coração que se compadece e reconhece os seus limites. Por isso, tudo apresenta, antes de tudo, a nosso Senhor. Foram o que fizeram. E a consequência, aquela graça. A graça daquela mulher experimentar essa presença de um reino que se compadece. E ele se aproximou, segurou com sua mão e ajudou-a a levantar-se.
naquele tempo, qualquer doença era interpretada muitas vezes como Deus está longe dessa pessoa, por isso que ela está doente. Olha, esse acidente que aconteceu é porque a pessoa pecou. Esta doença até física, a pessoa cresceu, nasceu assim, com aquele defeito, alguém pecou, deve ter sido os pais ou os avós, e se vivia nesse pânico, e se vivia nessa inquietação, enquanto que Jesus veio revelar que o reino dos céus, que Ele anunciou e inaugurou nele, a partir dele, é um reino de compaixão, é um reino de alguém que se aproxima das fragilidades humanas. O Senhor não se afasta, o Senhor não está castigando você. É a oportunidade que eu e você temos, ou de nos aproximarmos como intercessores uns dos outros, antes de tudo, o logo, depois, se há outras possibilidades, é claro, quem que se compadece com alguém e já se coloca em oração, está disposto a ajudar em outras realidades, até materiais, se preciso. A pessoa se torna uma ponte para que o outro se aproxime de Deus na dificuldade. E na dificuldade, nós vamos ampliando também o nosso coração. Eu não passei por muitas enfermidades ainda, mas eu me recordo que em Portugal, quando lá eu vivi quase 8 anos, eu tive a oportunidade de viver a mensagem de Fátima, que nesse ano faz 100 anos, centenário, em diversas dimensões. Mas quando eu fui hospitalizado, e mais de uma vez, tendo que ficar até nos corredores e do lado de outras pessoas enfermas, experimentar ali a mensagem de Fátima, experimentar a presença de Nossa Senhora, a presença da comunidade. Meu Deus, como é uma experiência diferente que você pode fazer com Deus e com os irmãos quando você está enfermo. Nessa correria do nosso dia a dia, onde muitas pessoas dependem de nós, é quando, infelizmente, nós ficamos doentes, que a doença não vem de Deus. Infelizmente acontece. Mas quando isso acontece, em Deus se torna uma oportunidade para nós também percebermos, não são somente os outros que dependem de nós, nós também dependemos de Deus e dos outros. E quando a resposta dos outros é uma resposta de proximidade, de intercessão, de compaixão, você ali já experimenta esse reino dos céus, que é reino de misericórdia. Por isso que as pessoas daquele tempo, percebendo que em Jesus se fazia a experiência da misericórdia, que cura e liberta, diz o Evangelho, que levaram todos os doentes até Jesus. E Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Interessante, o Evangelho não diz que Jesus curou muitos de todas as doenças. Irmãos, não nos iludamos. O mistério do sofrimento é próprio do tempo presente. Não exijamos de Deus aquilo que Ele não prometeu dar. Céus novos e uma terra nova está aí, próximo. Daqui a pouquinho, Jesus já vai voltar. É logo, mais logo do que imaginemos, o Senhor vai voltar. Mas enquanto Ele não volta glorioso, aqui, no tempo presente, eu e você podemos transformar as dificuldades, as amarguras da vida, até as doenças, em encontros com o Senhor. Oportunidades para demonstrarmos uns aos outros que somos verdadeiros irmãos e que estamos ocupados uns com os outros na correria dessa vida. Então, depois daquele dia tão cheio, tão missionário, o Senhor se colocou num lugar deserto
E foram até Jesus dizendo: todos te procuram. E a resposta de Jesus, que às vezes surpreende: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Aquelas pessoas aprenderam com aquelas curas, com aquelas libertações, que em todos os momentos o necessário era procurar Jesus. Por isso que Jesus pôde ir para outras aldeias, para outras cidades, porque eles tinham aprendido o essencial. O essencial numa enfermidade não é só procurar a cura e o alívio, mas é procurar aquele que cura e que alivia o nosso coração, os nossos relacionamentos. Quantas pessoas que vão se tornando inacessíveis, difícil de chegar, difícil da gente demonstrar o amor por essa pessoa, mas quando chega a doença, quando chega uma fragilidade maior, a pessoa desarma. E é quando você consegue mostrar: olha, eu te amo, eu estou aqui. E tem pessoas que só se deixam convencer neste momento. Então, irmãos, não percamos tempo em querer entender por que eu estou doente, por que eu estou frágil. Claro, procure os profissionais que vão lhe ajudar, vão nos ajudar, mas como discípulos e missionários de Cristo, logo precisamos fazer como os apóstolos. Pela nossa oração, pela nossa presença, sermos ponte, sermos canais uns para os outros, para uma compaixão que vai além das enfermidades e que nos ajuda, no tempo presente, a vencermos esta globalização da indiferença com a globalização da compaixão. CançãoNovaPlay.com. Assine já!